Olá, gente, boa noite. Como vocês estão? Estamos começando aqui agora a nossa segunda live da série Carreiras na Química. Esperar a galera aí chegando. Estão ouvindo o áudio? Quem está por aí? A imagem está boa, o áudio está bom? Avisa aí no comentário. Oi, Matheus. Estão me ouvindo direitinho? Estamos fazendo essa transmissão aqui tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube. O link está aí na bio do Instagram, tá? Bom, então, na semana passada, a gente teve nossa primeira live. Olá, Laí, Iris. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Na semana passada, nós tivemos nossa primeira live, que foi muito bacana, com a minha querida amiga Iblise Figueiredo, que é química e trabalha na vigilância sanitária. E a gente bateu um papo bem legal sobre a carreira de química nível superior na vigilância. Então, se você tem interesse e não viu essa live, pode procurar lá no canal do 123 Química no YouTube, ou então pode ver aqui pelo IGTV no Instagram que está salvo, certo? E hoje o tema da nossa live é falar sobre a carreira de técnico em Química, né? Porque aqui no projeto 123 Química a gente pretende tanto popularizar o conhecimento da Química, como também mostrar possibilidades de profissões relacionadas à Química, né? Mostrar aos nossos estudantes e aos jovens possibilidades de carreira dentro da Química. E, nesse sentido, a gente vai hoje falar sobre a carreira de técnico, especificamente no contexto da educação, né? Que o nosso convidado, ele é técnico em Química e trabalha numa instituição de educação. Então, a gente vai bater um papo, vou fazer algumas perguntas a ele, e vocês podem participar aí pelo chat, mandando as suas dúvidas, né? Se conhecer alguém que tem um interesse, né, em fazer um curso técnico nessa área de química, a live vai ficar salva, então pode ser visto depois. E aí é isso. Então, pelo Conselho Federal de Química, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza, né, as atividades dos profissionais de química, que tem a resolução normativa número 36 de 1974, né, que estabelece quais são as atribuições de cada profissional da química, então as atribuições do químico, do engenheiro químico, do técnico em química. O técnico em química é uma carreira em que o profissional ele tem 7 das 16 atribuições dos profissionais da química, né? Então, o técnico em química ele tem a atribuição 1, que é a direção, supervisão e responsabilidade técnica, a atribuição 10, que é a de controle de operações e processos, e aí, nesse caso, com as ressalvas de que essas atribuições estão limitadas a empresas de pequeno porte, e, no caso do controle de operações de processos, quando houver alguma especificidade definida no curso em questão, as atribuições, então, são restritas a essa característica. Então, tem essas duas atribuições com essas ressalvas. Adicionalmente, a atribuição de desempenho de cargos e funções técnicas, pesquisa e desenvolvimento, análise química e físico-química, padronização e controle de qualidade, produção, tratamento de resíduos, operação e manutenção de equipamentos, né? Então, o técnico em química ele tem todas essas competências técnicas para atuar, né? Então, se você pretende seguir uma carreira de técnico em química, é interessante que você observe se os seus objetivos de carreira e o que você pretende inicialmente de planejamento se adequa a
essas possibilidades, né? Então, para isso é importante ter um pouco de autoconhecimento, né? Saber do que você gosta, ter pelo menos alguma noção de onde você quer chegar, pelo menos a curto prazo, e ver se essas atribuições que o conselho lhe confere são condizentes com o que você espera, certo? O pessoal está assinando aqui. Oi, Vitória. Olá, pessoal, boa noite. Bom, então, o nosso convidado de hoje é o Jandir Souza, meu amigo, meu contemporâneo de graduação. Nós fizemos o bacharelado em Química na Universidade Federal da Bahia juntos. Então, nós não somos do mesmo semestre, não fomos do mesmo semestre, mas na graduação a gente sempre acaba fazendo componentes curriculares com pessoas de semestres diferentes do nosso, né? Temos encontros em algumas disciplinas, né? Já lutamos muito em disciplinas de química analítica, físico-química. Tivemos muitos momentos assim bons juntos, e sempre quando eu lembro da minha época de graduação, eu lembro dele. E aí, eu sempre admirei Jandir por vários motivos. Jandir, ele era aquele cara que era reservado, mas quando a gente conhecia ele melhor e trocava alguma ideia, ele se mostrava um cara super engraçado e a gente dava altas risadas com ele. Jandir, eu sempre admirei ele porque nos componentes curriculares ele trazia uma bagagem muito grande da indústria, né? Ele era um cara que tinha muita experiência na indústria química e era aquele cara que conseguia pegar o conteúdo em uma aula só. Ali da aula, ele malmente estudava depois em casa e já ia super bem nas avaliações, tirava dúvida do pessoal, então ele sempre se destacava por trazer essa experiência que ele já tinha da carreira dele e também por essa característica. E, particularmente, porque eu acho que foi a primeira pessoa próxima a mim que eu tive o contato de se assumir como ateu, e foi a primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso de uma forma tranquila, né? Na época eu ainda não me identificava como ateu, não era uma possibilidade palpável para mim, eu ainda estava me encontrando nessa questão, e eu tive esse contato com o Jandir, ele era super tranquilo com relação a isso e falava abertamente, como a gente diz dentro do ateísmo, ele já tinha saído do armário do ateísmo há bastante tempo e era super tranquilo com relação a isso. Então, de uma certa forma, foi uma pessoa que também serviu de uma referência para mim. Acho que ele nem sabe disso, mas foi uma pessoa que eu tive um contato inicial e que com certeza me ajudou nesse processo, certo? Então, o Jandir, ele é técnico em laboratório, né? E só uma questão que eu esqueci de dizer aqui, com relação à carreira de técnico em química, eu dei uma pesquisada aqui rápida no site vagas.com para ver a questão da média salarial. E aí, no início de carreira, um técnico em química ele ganha de salário em torno de R$ 1.805 a R$ 3.048, sendo a média nacional de salário R$ 2.345, certo? E óbvio que esses valores vão depender da região do país, de qual instituição a gente está falando, se é pública ou privada, né, do plano de carreira dessa instituição, da política de valorização dos profissionais. Então, vai variar um pouco, mas a média é 2.345. Então, eu trago esse dado porque, quando a gente está falando de carreira, é importante também a gente avaliar a parte financeira, né? E aí, eu quero trazer um pouco do currículo do nosso convidado, antes de chamá-lo. Então, o Jandir, ele é técnico em análises químicas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, né, o antigo Cefet. Ele fez o curso entre 2005 e 2008. Ele também é bacharel em Química pela Universidade Federal da Bahia, cursou entre 2007 e 2012. Ele possui ampla experiência com técnicas espectroscópicas,
absorção molecular e atômica, e também emissão atômica. Ele também tem experiência com preparo de amostras sólidas, líquidas e a norma ISO 17025. Ele trabalhou como analista de laboratório na empresa Confiar Consultoria, foi técnico de laboratório na Cetrel SA e também na ALS Corp Lab, e atualmente ele trabalha no IFBaiano, né, o Instituto Federal. Deixa eu só fechar aqui, que apareceu uma telinha. Ele é atualmente técnico de laboratório no IFBaiano, né, que é a instituição irmã aí da instituição que eu trabalho, que é o IFBA. Então, é com muito prazer que eu vou chamar o Jandir para a gente começar nosso bate-papo. Deixa eu adicionar aqui. Estamos no YouTube. E Jandir pode também solicitar aí no Instagram a participação. Boa noite quem está chegando. Sejam bem-vindos. Só um momentinho que já já ele entra. Oi, amigo, bem-vindo, boa noite. Oi. Tá conseguindo ouvir bem? Tá me ouvindo? Deixa eu botar aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Deixa eu baixar aqui o som do outro. Que aqui é assim, a gente vai ajustar. Pronto, amigo. Boa noite. Eu agradeço a participação. Seja bem-vindo ao nosso projeto, ao nosso canal. É uma honra ter você. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tá conseguindo ouvir? Eu acho só que tem algum barulho tem alguma... No Instagram ou no YouTube? Tem um barulho de ventilador próximo. Aí acho que tá pegando no seu microfone. Enquanto isso, a gente espera ele ajustar. Obrigado pela participação de vocês. Melhorou. Pronto. Então, vamos começar aqui nosso roteirinho pré-programado. Eu queria perguntar para você, Jandir, quais são os tipos de atividade que você realiza na sua rotina de trabalho como técnico de laboratório? Então, atualmente, no IFBaiano, como técnico de laboratório, a gente prepara as aulas. Então, tanto técnicos de laboratório de química, quanto de biologia, de informática, a gente faz a preparação das aulas práticas. Prepara soluções previamente, testa as práticas, caso seja necessário. Se algum professor fizer a solicitação de testar antes de realizar, a gente testa a aula prática. Deixa todo o material separado para que a aula prática possa ocorrer. Sim.
E aí, em termos de... Sim, desculpa, pode continuar. É porque tem um delay aqui, aí às vezes eu penso que você finalizou a fala, mas pode continuar. E essa é a parte relacionada ao laboratório, que é aquela parte de bancada mesmo, que é o que a gente gosta de fazer como químico, né? E Sim. como é uma instituição federal, uma instituição pública, a gente acaba tendo uma série de trabalhos burocráticos para realizar. E aí, principalmente relacionado a compras, como a gente tem que preparar as aulas práticas, a gente tem que ver se todos os reagentes e equipamentos estão funcionando bem, se o estoque de reagentes está disponível e o suficiente para realizar as aulas práticas. De vez em quando é necessário realizar compras, e aí todo esse processo de compras, não é fácil, é a gente que realiza, porque o pessoal do financeiro não tem conhecimento do que comprar com as especificidades necessárias dos equipamentos e dos reagentes que a gente vai precisar. E a gente acaba tendo que aprender uma parte de rotina administrativa, trabalhando enquanto a gente está trabalhando no setor público. E aí, quando a gente perfeito. volta... Então, Pode... Pode perguntar. pode falar. E aí, isso é enquanto estamos falando de setor público. Quando a gente passa para o setor privado, normalmente o trabalho do técnico é relacionado única e exclusivamente à bancada. No máximo, a gente verifica os estoques de reagentes, mas a gente trabalha com bancada, está realizando análise, as análises clássicas, análises com equipamentos, mas única e exclusivamente com bancada. Em alguns casos, pode ser necessário que você faça laudo ou faça relatório, mas foi como você falou aí no caso das atribuições, que isso só cabe para o técnico em empresas de pequeno porte. Se a gente passa para empresas maiores, de médio e grande porte, isso já tem que ser realizado por um técnico de nível superior, ou químico responsável, engenheiro. Então, o técnico poderia fazer até a confecção desses relatórios, desses laudos, mas assinar tem que ser o técnico de nível superior, químico responsável e engenheiro responsável pelo laboratório. Entendi. Massa. Antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte das experiências que você teve. Na verdade, era para eu começar com essa parte e acabei me atrapalhando. Essas experiências que você tem com técnicas instrumentais de análise, fala um pouquinho para o pessoal do que se trata, assim, uma coisa breve, só para a gente ter para o pessoal ter uma noção mais concreta do que a gente está falando, assim, em termos de suas experiências, para além do que você realiza hoje no IF Baiano. Mas aí eu vou para a área bem técnica mesmo, né? Porque aí eu parto das análises clássicas mais simples, as técnicas mais simples, desde das técnicas que exigem só pesagem, até as técnicas mais elaboradas, como o ICP-óptico, que é o plasma acoplado, e trabalhar com emissão atômica, né? E a gente passa pelas técnicas iniciais de pesagem, de separação, passa para as técnicas de titulação, as técnicas clássicas, vai para as espectroscópicas, que já são para uso de equipamento, que é absorção molecular, e passa para absorção atômica e emissão atômica. Então, eu vou dar uma gama de análises das quais eu sou proficiente. Eu também tenho experiência em outras áreas que eu posso falar mais para frente, eu não sei o que eu falo agora.
Ah, não sei, acho que pode falar já que está no ramo de experiência aí. Uhum. Que é relacionado à área de microbiologia, né? Porque, na realidade, não existe técnico em biologia. Mas, em uma série de laboratórios, é necessário realizar algumas análises e você não vai ter um biólogo para fazer trabalho de rotina de bancada, quando tem um grande volume de amostras, né? Então, normalmente, pode ter um técnico de meio ambiente, que é um curso que existe, mas nessa área de laboratório ele é um pouco pobre. Ele foca mais na área de legislação para estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, e a área de laboratório fica um pouco empobrecida. E aí acaba que o técnico em química, às vezes, precisa aprender durante a sua carreira, durante o seu trabalho, outras aptidões, né? Que no caso você tem que estudar microbiologia, tem que estudar fungo, e aí eu acabei fazendo algumas análises relacionadas a isso, da determinação de fungo, de alguns tipos de bactérias específicos, você tem que fazer um meio de cultura, estudar métodos de desinfecção, você tem que ter todos esses. Não é uma coisa que é necessária, mas pode ser que você precise durante a sua carreira. É um conhecimento necessário. Massa você falar isso, porque eu tenho um link para fazer com a próxima pergunta. Porque você tem um curso técnico de análises químicas e você também tem um curso superior, você é bacharel em química. Aí a minha próxima pergunta é o seguinte: o que é que você pode falar assim, para a gente em termos de diferenças entre esses cursos, entre esses níveis, né? O que é que se vê de química no técnico, no superior, qual é a diferença? E se você, aí pegando o gancho do que você falou, se você sentir falta na sua formação dessa interface com a parte biológica. Porque hoje também eu vejo com o meu curso de graduação que é uma coisa que muitas vezes me falta, e aí eu estou sempre tendo que buscar um complemento em termos de estudos mesmo, para conseguir fazer essas correlações da química com a biologia, da microbiologia, principalmente agora, né, com a pandemia e com o coronavírus. E aí eu queria que você trouxesse essa diferença do curso, dos dois cursos, em níveis diferentes, e se você também sentiu essa falta da interface com a biologia, se isso foi um fator que dificultou aí suas experiências profissionais. Então, é relacionado a uma questão de níveis, né? Quando a gente fala no curso técnico também, tem cursos em vários níveis. Tem curso de assistente ou auxiliar de laboratório, na verdade, Sim. que a gente começa, é o iniciozinho, né? A gente aprende as práticas mais básicas de laboratório, vidrarias, limpeza, que é aquele chão do laboratório para fazer mesmo higienização de vidraria, análise super simples, esse curso de assistente auxiliar de laboratório. Tem o curso de técnico de laboratório, que tinha no IFBA, eu acho que não tem mais, que era o curso de 4 anos integrado, junto com o ensino médio, junto com o técnico. Que aí ele trazia o curso técnico em química completo. Que você tinha a experiência tanto na área laboratorial quanto na área de indústria, ligada a processos industriais, aprender sobre bombas, caldeiraria, e a tudo junto, com a parte de laboratório. E aí você fazendo esses 4 anos. E na época do Cefet também, esse curso era dividido em 2, e tinha o curso de processos químicos e o de análise química que eu fiz, que esses cursos eram subsequentes. E aí o de análise química é voltado especificamente para laboratório. Você vê algumas coisas de utilidades industriais, mas era bem por cima.
E o curso de processos químicos, que eu não sei também se existe mais, era o curso que você via pouco de laboratório e via mais coisas relacionadas a processo industrial, que eram utilidades Sim, industriais, caldeiraria, bombas, você aprendia tudo isso. E, basicamente, a diferença é o foco do curso. O curso superior, ele tem um foco, pelo menos aqui na UFBA, né, que foi o curso que nós fizemos, mais voltado sim, para a área de ciência, o Química e Bacharelado, que é para produção de ciência, para descoberta, para pesquisa, não é verdade? E aí, se você que tivesse interesse em fazer um curso voltado para a área, mais para a área de ciência, você faz a licenciatura, mas para a área industrial, você faz o químico industrial. Mas mesmo o químico industrial, ele tem esse viés voltado para a ciência. E o curso técnico, ele é basicamente para você trabalhar na indústria. Então, tudo que você aprende no sim, curso técnico é voltado para a indústria, inclusive relacionado à área de qualidade, inglês instrumental, é tudo voltado para você trabalhar na indústria, atender às necessidades industriais. Basicamente é essa a diferença. E referente ao que poderia ter me faltado nessa área de microbiologia, né? Na verdade, a gente não vê absolutamente nada no curso, inclusive eu estava vendo umas lembranças sim, minhas nas redes sociais, que eu postei hoje, inclusive, tipo há 7, 8 anos atrás, que foi justamente a minha caminhada na universidade, estava terminando, e eu não tinha visto duas disciplinas que eu tinha interesse em fazer e não consegui realizar, que era a bioquímica para químicos, que é uma disciplina que é oferecida no ICS, era para ser oferecida no ICS, mas eu passei 6 anos na UFBA e nunca consegui fazer com que ela fosse oferecida em nenhum momento. E que é a Química de Produtos Naturais, que essa disciplina era do Instituto de Química. Eu lembro que eu fiz abaixo-assinado quando eu estudava, para tentar fazer com que os professores oferecessem, mas infelizmente não tive sucesso. E aí, essa parte de microbiologia eu aprendi durante a graduação, mas porque eu precisei para a pesquisa. Eu participava do projeto de iniciação científica e na área de produtos naturais, e era necessário fazer alguns testes biológicos, de atividade biológica, dos extratos que eu extraía de algumas plantas, e era necessário a gente ter esse conhecimento de métodos de desinfecção, fazer a autoclavagem, utilizar ultravioleta para fazer desinfecção, e a realização dos ensaios do si, para saber se o extrato ia ou sim. não ter atividade contra determinados micro-organismos. Então, basicamente, Uhum. durante a graduação, eu só tive essa experiência, especificamente porque eu escolhi trabalhar numa área que era necessária, e aí eu tive que estudar durante a graduação. Mas não está no currículo do curso. Sim. É. Hoje eu vejo assim como essa falta faz falta. Essa falta que a gente teve no currículo faz falta hoje. Em relação às experiências que você teve, como é que elas te auxiliam hoje no seu trabalho atual? Nessa perspectiva aí que você falou de preparo de soluções, de cotação de materiais, né, de reagentes. Como é que você faz essa relação das experiências que você teve com o que você trabalha hoje? Então, aqui o IFPAiano é uma instituição voltada para o ensino técnico agroecológico, principalmente. Sim, Então, toda essa área de estudo mais
voltado para agroecologia, agropecuária, a gente tem nos campos cursos específicos. E aí a gente acaba tendo diversas necessidades diferentes voltadas para análise. E eu percebo que quando o professor, por exemplo, da área de agricultura, da área técnica, que dá aula na fazenda do Ibaé, ele chega para mim e fala, eu preciso fazer uma análise e determinar a quantidade de cálcio que tem no solo para poder determinar se as plantas vão crescer bem naquele determinado ambiente. Eu consigo Sim. realizar esse tipo de análise porque em algum momento eu fiz dureza na indústria ou precisei extrair cálcio para poder determinar cálcio de uma amostra sólida. Então, a professora de alimentos chega e solicita que eu faça a determinação de acidez do leite. Aí você já sabe que você vai ter que fazer uma titulação utilizando fenolftaleína. E isso a gente aprende durante o tempo de estudo, no curso técnico. E você se torna natural para você realizar esse tipo de coisa durante o trabalho na indústria. Porque durante o estudo você faz, quando você está estudando no Cefet, na escola técnica, você faz a determinação de 1 a 2 amostras. E aí você não é natural para você realizar aquilo todo o tempo. E na indústria, você quando chega, você vai fazer uma batelada de 50 amostras. E aí você torna natural realizar esse tipo de trabalho através do que você passa na indústria. Uhum. Massa. Luciane, um beijo. Ela está dando a informação para a gente que no IF Baiano do Campus Catu tem um curso técnico integrado em Química. Tem Então, a galera aí que é da também. região, fica ligado. Jandir, como é a interação de você enquanto técnico de laboratório, técnico de química, com os profissionais da educação, né? Que a gente vai ter aí os pedagogos, os professores, né? Como é essa interface com a área de educação? O que é que você pode falar sobre particularidades? Fala um pouco para a gente como é que acontece essa interação de você com esses profissionais. Então, essa interação a gente não trabalha diretamente com pedagogos, né? A gente trabalha no laboratório e os professores trazem as demandas para que a gente possa informar se há possibilidade ou não e tornar possível também a realização dessas demandas. Então, a gente não tem contato com os pedagogos, mas, no caso, com os professores, é mais uma questão realmente pessoal, de Sim. características da pessoa, né? Tem gente que você vai trabalhar e ela acha que é seu chefe, por exemplo. E, na realidade, quem é o chefe do técnico de laboratório é o coordenador geral de ensino, não é o professor especificamente. Mas aí, realmente, eu não tenho problemas com isso aqui. É mais uma questão, realmente, da pessoa, dos traços específicos de cada pessoa. Eu não encontro muitos problemas relacionados a isso. Os que eu encontrei, felizmente, já se retiraram do campus. Tem uma questão relacionada também ao fato de que os professores normalmente não sabem o que o técnico faz. Então, e como tem vários laboratórios de várias áreas, o professor acha que você vai estar ali para resolver todos os problemas relacionados a todas as áreas. E, na realidade, você é técnico em química, então, você não é técnico em alimentos, você não é técnico em biologia, tem um profissional específico para estar tomando conta dessas áreas, né? E aí, às vezes, tem alguns professores que não entendem, mas é só você passar a informação que, a depender da pessoa, é tranquilo. Nossa.
Deu uma cortadinha aqui, mas acho que voltou. O pessoal está acenando aqui. Boa noite, pessoal que chegou agora. Sejam bem-vindos. Jandir, vocês têm assim, noção como é que está o mercado de trabalho para o técnico em química? Não sei se você tem essas informações atualizadas, mas até onde você sabe como é que está, é promissor, está em expansão. Você acha que com a pandemia agora tem uma tendência de você ter uma maior oferta de cursos dessa natureza? O que é que você acha? Então, na realidade, eu ouvi alguns boatos de abertura de novas fábricas aí pela região metropolitana de Salvador, né? Relacionado à abertura de novos cursos, eu realmente não sei se isso vai estar acontecendo, mas parece que o mercado de trabalho vai estar melhorando em quantidade de vagas. Relacionado à remuneração, realmente é bem complicado. Eu tenho vários amigos da área que reclamam Sim. principalmente relacionados à questão dos níveis que eu falei, né? Que tem assistente auxiliar de laboratório e tem o técnico de laboratório que o curso é mais demorado, tem mais responsabilidades dentro do laboratório e normalmente a maioria das empresas querem contratar técnicos como se fossem auxiliares. E aí você acaba pagando menos para a pessoa que tem mais qualificação. Mas aí realmente é Sim. um problema relacionado ao capitalismo, Aham. às empresas mesmo, né? E Sim. basicamente é isso. Esse problema relacionado mesmo às tarefas específicas que cada um tem que realizar. E a gente tem o Conselho Regional de Química, mas eles não são muito fortes em realizar, tá? Verificando mesmo se as pessoas que estão trabalhando nas empresas realizam aquele tipo de trabalho específico. A ideia do Conselho Sim. Regional de Química é fazer a verificação, né, em loco até as empresas, ver se aqueles profissionais estão realmente trabalhando na área em que eles foram contratados, estão recebendo de acordo com a qualificação que eles têm. Mas aí realmente dificilmente a gente vê esse tipo de coisa. Sim. Em relação a conteúdos além do que aquele que foi ofertado no currículo, o que é que você poderia dizer de que você acha interessante de conhecimentos extracurriculares para essa carreira, em termos de gestão, em termos de informática, tecnologia da informação? O que é que você pode sugerir para quem quer seguir? E aí você pode fazer nas duas perspectivas, tanto técnico para a indústria quanto técnico para a educação. Quais são esses conhecimentos e cursos que podem ser muito valorizados no sentido de valorizar a carreira e preparar esses profissionais para o mercado atual? Juliel, boa noite, chegando aí. Ok. Então, para técnico, do ponto de vista de educação, você tem que estudar legislação. Toda a legislação relacionada à aquisição de materiais pelo poder público. Na realidade, a gente já é cobrado nisso no concurso, só que quando a gente estuda para concurso, a gente estuda daquele jeito, né? E você tem que ter um conhecimento profundo dessas legislações. Então, a legislação para realização de pregão, de contratação de produtos e serviços, todas essas legislações são interessantes para o serviço público. Do ponto de vista de conhecimento técnico, o que a gente aprende durante o curso já é suficiente para dar aquela tranquilizada no que você tem a efetuar enquanto técnico de laboratório da área de educação. Para a indústria,
Essa última. Cortou aqui, amigo, a transmissão. Acho que você caiu aqui no YouTube e aqui no Insta eu não estou te ouvindo mais. Mas agora estou te ouvindo. Pode continuar. Oi, Roberta. Tá bom. Roberta Medina, um abraço. Alice, Gisele. Obrigado, pessoal, aí pelo apoio. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário para o convidado, coloca aí que a gente já está chegando no final. Ele pode tirar alguma dúvida aí de vocês. O YouTube no canal tá, né? Que não está aparecendo aqui seu convite para entrar. E aí, nada, amigo? Essa internet é assim mesmo, né? A gente fica na mão com ela e não tem jeito. Então, amiga, acho que enquanto você tenta conectar aí, você pode ir concluindo a sua fala anterior. Você já concluiu? É porque cortou uma hora e eu não ouvi se você concluiu ou não. Deixa eu falar com o pessoal aqui do YouTube. Aí quem está no YouTube, vem aqui para o Insta. Que aqui tá rolando. Eu queria fazer uma para a gente finalizar, amigo. Eu queria fazer uma pergunta extra agora que surgiu, porque na live passada, eu conversando com o Bel, eu perguntei a ela assim com relação ao gênero. Fiz uma pergunta a ela relacionada à perspectiva de gênero, né? Que ela, enquanto mulher trabalhando na vigilância sanitária, é um tipo de carreira que se exige, de uma certa forma, uma determinada postura e posição
de autoridade, né, porque é uma autoridade sanitária, e eu perguntei se quais dificuldades ela já passou. Ela tem que lidar muitas vezes com os homens, né, nessas empresas que ela faz a fiscalização. E aí eu fiz essa pergunta a ela enquanto mulher, o que é que ela sentia, né, dessa carreira enquanto autoridade sanitária num ambiente que por vezes é predominantemente masculino e que valoriza muito o profissional homem em detrimento da profissional mulher, né, como um reflexo da nossa sociedade que é machista. E aí eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido, com relação não ao gênero, né, porque nós somos homens, então somos privilegiados, infelizmente, nesse processo, nessa sociedade, mas queria fazer uma pergunta para você, enquanto homem negro, com relação à perspectiva de raça, se você, o que é que você tem para falar na sua carreira de técnico, o que é que você sentiu em relação a alguma especificidade na área de química que você pode trazer, e com relação ao que eu coloquei no começo da live, em relação ao seu ateísmo. Se você enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade ou algum tipo de retaliação por conta da sua posição. E aí também é uma curiosidade minha, porque muitas vezes eu encontro um pouco essa dificuldade, né, ultrapassar um pouco essa barreira. Então, se você puder fazer, eu acho que esse comentário da perspectiva de raça e religiosa, eu acho que a gente fecha legal o nosso encontro. E desde já te agradeço novamente pelo convite, ou pela presença, desculpa, o convite que fez fui eu, pela presença, e foi muito bom conversar com você. Sim. Sim, sim. Sim, sim.
Uhum. Eu concordo com você quando você fala do ateísmo. Eu acho que esse é o caminho mesmo, de fazer as pessoas entenderem que a nossa crítica à crença, enquanto escolha de visão de mundo, não significa que a gente vai maltratar as pessoas por conta de suas crenças. Né? São coisas diferentes, e eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de que não é porque eu faço a crítica que eu vou lhe maltratar, lhe vou desrespeitar enquanto pessoa, né? Porque a gente, o respeito está com as pessoas, não com as ideias. As ideias e as crenças religiosas e as religiões são ideias sobre a existência. Essas críticas podem ser feitas e é saudável esse debate, até porque essas crenças e todo esse conjunto de símbolos, eles influenciam na nossa sociedade, na cultura, na política, né, e interferem nas nossas vidas, na ciência, né, então a gente não pode se furtar de fazer essa crítica, com certeza, e isso não significa que vamos maltratar as pessoas. Juliel está comentando aqui o bonde dos ateus. O bonde dos ateus, você também está no nosso bonde, viu, Ju? Ele demorou, mas ele saiu do armário aí também. Bom, gente, é isso. A gente queria agradecer a presença de vocês. A gente não teve nenhum questionamento aqui nos comentários. Deixa eu ver no YouTube, não. Aqui no Insta também não. Muito obrigado pela presença. E em breve eu estou divulgando aí a nossa próxima live. Acompanhe as nossas redes no Insta, o canal do YouTube e no Facebook, as nossas postagens. Temos postagens novas toda quarta e domingo. E é isso. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Jandir, obrigado de novo. Um abraço.